Quando a gente fala em habilidades sociais, a gente está falando, em como a pessoa ela vai se comportar de maneira assertiva diante dos problemas diários que ela tem. Quando a pessoa ela consegue realmente entender que ela precisa se comportar de forma funcional, isso ajuda a ela a aumentar a autoeficácia, né, que ela consegue fazer coisas de forma eficaz para si mesma, para os outros, para o seu ambiente, de um modo muito simples, né, da gente entender. E isso faz com que ela, naturalmente e gradativamente, melhore a sua própria autoestima e faz então com que essa pessoa, com que a gente se relacione muito melhor. Mas para que isso aconteça, o meio onde ela tá tem que se fazer muito presente, né? Se faz muito presente. Então, tudo o que uma criança, um adolescente, uma pessoa, a gente desenvolve, né? Essa pessoa desenvolve, vem exatamente de quando nós somos novos, de exposição àquilo que nós temos à nossa volta, aquilo que a gente entende como sendo a cultura, aquilo que a gente entende como sendo funcional ou não, como sendo bom ou não. A criança, ela aprende comportamentos sociais por uma observação e por um mimetismo, ou seja, pela imitação. Ela observa e ela imita. Estes que ela observa e imita são comportamentos aprendidos através do que a gente chama aí de modelação social. Com o tempo, a pessoa que vai se automodelando, ela não apenas imita, mas com áreas ali específicas do desenvolvimento cerebral ligados à autoconsciência, à aprendizagem semântica, à linguagem, ela passa a extrair ideias por trás do comportamento de outras pessoas. Ela começa a entender sozinha então o que está acontecendo, qual que é a função daquele comportamento. E é a partir daí que essa criança e esse adolescente, ela começa a criar novos comportamentos baseado no comportamento que ela observou. Seja esse comportamento bom ou não, seja esse comportamento ruim ou não, disfuncional ou não, aonde vai agregando novas respostas em diferentes situações. Áreas do cérebro, né, por exemplo, estão envolvidas no planejamento, na execução dos movimentos, como o córtex pré-motor, o lóbulo parieto-rostral inferior, o lóbulo frontal, que são áreas que são importantíssimas para esse mimetismo, para onde a gente vai planejar uma ação, planejar um comportamento e esse comportamento, então, posteriormente vai influenciar diretamente em como a pessoa vai agir no seu futuro e em como ela observa e ela executa essa mesma ação. E aqui é que está o cuidado com que nós precisamos ter com as crianças, com os adolescentes e com os jovens adultos, porque é como e por que e quando nós devemos expor alguém a determinadas coisas. A gente olha para essas crianças, para a infância, e é necessário então que os pais tenham uma análise crítica sobre o que eles devem ou não deixar os filhos observarem. Se vão expor e quão bom é essa exposição ou ruim vai ser para esta criança. Nós temos no cérebro uma coisa que chama neurônio espelho, que basicamente as crianças, o cérebro, né, infantil, ele usa essa parte para aprender. É onde as crianças elas vão aprendendo. Todo aprendizado ele vem de fora para posteriormente aquela pessoinha interiorizar aquilo dentro dela. A gente tem que tomar muito cuidado porque hoje em dia o que vem de fora realmente são as exposições das redes, das músicas, redes sociais, né? Dos filmes, dos vídeos, das pessoas. Mas será que essa exposição ela é funcional? Será que essa exposição ela é boa o suficiente para aquela criança? E será que vale a pena expor ela a essa situação? Por isso que a gente tem que parar para pensar. E aqui fica um alerta deste psicólogo que o algoritmo, não só meu alerta, como de outras pessoas, né? Pessoas até especialistas em IA e algoritmo, né? O algoritmo das redes sociais sempre vai querer mais, independente da plataforma onde você está. O objetivo é manter o usuário o máximo de tempo possível consumindo conteúdo. Conteúdo esse que pode ser bom, né? A gente realmente, né? Você consegue ensinar, este canal mesmo ensina sobre o que é terapia cognitivo comportamental, sobre
sobre o que é neurociência, sobre como o cérebro trabalha nessa perspectiva cognitiva e comportamental, ou pode ser ruim, né? Ou você pode estar expondo e realmente adultizando aquela criança e aquilo não vai agregar, não vai ajudar, não vai fazer com que ela venha refletir, mas vai ensinar que recompensas momentâneas, que muitas vezes podem ser desestruturantes a curto, médio e longo prazo para aquela criança, para aquela pessoinha ali, que daqui 20 anos, 25 anos, vai ter o córtex pré-frontal desenvolvido de forma disfuncional, ela vai aprender que aquilo é o máximo que ela pode alcançar. Ou seja, na maioria das vezes, não é bom você expor as crianças a esse comportamento, então, disfuncional. Isso porque a criança não sabe codificar. A criança, ela não sabe, ela não entende o que está acontecendo naquele momento. As crianças, elas imitam até mesmo as reações emocionais, as reações verbais, as reações físicas, não físicas, né? A parte fusiforme ali do cérebro dela, que é para identificar essa parte muito mais de rosto, muito mais de expressões, não está desenvolvido ainda. E aí ela imita, e muitas vezes a forma com que ela está imitando, com que a criança está se expressando, ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo. Ela não entende que isso vem de um comportamento alheio ao seu ambiente, ou talvez até o ambiente que ela está, que é pior ainda, seja uma pessoa jogando futebol, isso a gente pensando num ambiente funcional, seja uma pessoa lendo um livro, seja uma pessoa pensando funcionalmente e agindo funcionalmente, né? Ou até mesmo uma pessoa com expressões sexuais, uma sexualização, e a criança então ela apenas imita. E é assim que as crianças e adolescentes começam a definir padrões cognitivos, padrões comportamentais. Elas pensam, né? Eu preciso agir assim, assim é a forma normal de se agir, assim é uma forma boa, porque tem uma recompensa que vai chegar em um curto prazo, um período, vai ser uma recompensa assim, ó. Do nada eu preciso agir e pensar assim. E é daí, quando a gente pensa nos pais irresponsáveis, que tem que surgir o limite. Os limites precisam ser claros. Pais irresponsáveis não devem dar brechas emocionais, acreditando que o seu filho pode tudo. Seu filho não pode tudo porque ele não entende o todo, e tudo que isso corrobora, auxilia para que ele seja muitas vezes uma pessoa até mesmo que disfuncional nesse aspecto. E por isso, crianças e adolescentes, elas não sabem o que elas realmente desejam. O córtex pré-frontal não está desenvolvido ainda. O córtex pré-frontal serve para raciocínio, serve para entender as coisas, a parte racional, a parte de decisão, quando a gente pensa até no dorso lateral, e isso não está desenvolvido. Todo comportamento é condicionado. Existem memórias, existem gatilhos, exemplos de situações que disparam essas ações, que moldam o comportamento dessa criança ou desse adolescente ou não, e cabe aos pais fazer essa autoavaliação até do seu comportamento. O seu filho, papai, mamãe, o responsável que está me olhando, não vai te amar menos porque você vai impor limites. É claro que ele vai ficar, vai fazer birra, vai achar ruim, isso é verdade. Mas é melhor que esse adolescente, que essa criança passe por um microtrauma onde ela não pode fazer aquilo naquele momento e que isso ensine a viver ela de modo funcional, do que ela passar por um trauma gigantesco, que na vida adulta vai gerar transtornos psicológicos, desvios comportamentais, vícios químicos e tantas outras coisas. Muitas vezes a gente quer realmente que as pessoas sejam melhores, sejam mais funcionais, mas isso precisa realmente começar pelo pai, pela mãe, pelo responsável, começar por nós. Se o seu filho ele está imitando um influenciador, que bebe, que usa drogas, tem comportamentos pornográficos, que sexualiza outras crianças, que anuncia apostas online, talvez o problema não seja só esse influenciador, mas talvez o problema seja que você não está sendo aquela referência principal. Para barrar, então, precisa ser barrado.
o limite que precisa ser tomado. Antes do pai, da mãe, do responsável dar um celular, dar um smartphone, dê a presença, direcione, dê limites, ensine, dê amor. Tá? Mostra para o seu filho, para aquela pessoinha que está ali, aos jovens de quem você cuida, quais são os valores funcionais que eles e elas devem seguir sem preconceitos, lógico, mas quais valores precisam ter no seu repertório comportamental para que então posteriormente elas vivam funcionalmente no mundo tão disfuncional. Quais comportamentos? E é por isso que o pai e a mãe e o responsável não devem terceirizar o ensino dos filhos, os valores, a conduta funcional, os relacionamentos a qualquer outra pessoa, a uma rede social ou um aplicativo na internet. Não terceirize algo que talvez você não possa no futuro modificar, porque quando nós falamos de integração de ensino social, tudo se inicia pelos pais, pelo ambiente primário, a sociedade primária, a primeira sociedade, aquela criança e aquele ou aquela adolescente, né, estão ali, está observando, está sendo exposto. Então, assim, gradativamente e por toda a vida desse indivíduo, do seu filho, quem você é responsável, quem você conhece, que diz respeito a serem pessoas novas, né, crianças e adolescentes, as habilidades sociais que o cérebro vai desenvolver vão ser moldadas pelo que você ensinou, pelo que você deu valor, pelo que você apresentou, pelo que você não terceirizou, pelo que você deu como prioridade para essas pessoas, e não pelo que as redes sociais mostram, e não pelo que outras pessoas disfuncionais e com comportamentos disfuncionais e negativos querem apresentar para os seus filhos, para as crianças, adolescentes. E se você quer criar uma pessoa funcional, se você quer criar uma pessoa de valor, uma pessoa íntegra, uma pessoa que consiga avaliar o todo, você precisa ser essa pessoa íntegra, você precisa ser essa pessoa funcional, você precisa ser essa pessoa de valor, você precisa ser este alguém de valor. Porque nós aprendemos verdadeiramente pelo comportamento espelho. Eu vejo o que o meu pai e a minha mãe faz, eu vejo o que as pessoas fazem e eu vou fazer um contraponto daquilo que eu não entendi ainda, daquilo que eu não sei. E o meu cérebro vai absorver aquilo. Mas se eu tenho já uma base de valor funcional, provavelmente eu vou me afastar de situações que não vão me agregar. Mesmo que eu estou observando, mesmo que as pessoas se expressem de certa forma iguais, eu não vou pegar aquilo. Não vou observar o modelo que está posteriormente, o modelo que está atrás, de redes, influenciadores e tantas outras coisas. Mas eu vou olhar para frente e, olhando para frente, eu consigo ter esse comportamento espelho. Mas, se o espelho vive sujo e quebrado, se a pessoa que está ensinando essa outra pessoinha não é funcional, então é provável que a imagem refletida, o comportamento que eu estou observando, também não seja funcional. E esse é um problema que nós vemos muito, e é um problema, sim, que pode ser resolvido na tenra idade, quando a pessoa é muito jovem, mas cabe àquele que ensina ser funcional o suficiente, dar limites para que comportamentos futuros ruins, negativos, não ocorra. E aí eu te pergunto, você que está me assistindo, será que você é essa pessoa? Será que você pode aplicar esses comportamentos funcionais? Tomara que sim, né? E se você que não teve pessoas funcionais à sua volta e percebe comportamentos disfuncionais, deixa um comentário aqui para a gente entender como que isso ocorre também nos dias passados, nos dias presentes e como isso vai ocorrer então nos dias futuros. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha. Fazendo assim, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitivo-comportamental e das neurociências, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!